A saída do Igor Vinícius pro Santos, gente, olha, é mais uma daquelas que deixam um gosto amargo na boca. Não porque ele fosse um craque indiscutível, um titular absoluto, mas porque representa o quanto São Paulo anda perdido nas suas decisões. Um jogador que já foi promessa, que teve bons momentos, que segurou a bronca quando ninguém mais queria, agora sai pela porta dos fundos, sem cerimônia, sem despedida, e ainda vai reforçar um rival. Isso é o que mais machuca. E o torcedor fica como? Sem resposta. Sem entender. A gente só recebe a notícia. Igor Vinícius rescindiu o contrato com São Paulo e acertou com o Santos. Só isso. Nenhuma explicação decente, nenhuma justificativa. E a diretoria? Calada. Silenciosa como sempre. Parece que a gente é invisível. Parece que o clube virou um negócio que ninguém mais entende. Cada decisão é uma surpresa. E quase sempre, uma surpresa ruim. O Igor não era unanimidade, eu sei. Teve altos e baixos. Teve momentos ruins, sim. Mas também teve fases boas. Marcou, correu, deu sangue. Era um dos poucos laterais que, mesmo limitado tecnicamente, mostrava vontade. Não fugia do jogo. Não se escondia. E agora, quando poderia ser útil num elenco que tá carente, ele é simplesmente descartado. Assim, do nada. É revoltante. O mais preocupante é que isso não é um caso isolado. Já virou padrão. Jogador sai, diretoria não explica, torcida se sente traída. A gente quer entender. Quer saber o que levou à rescisão. Foi salário? Foi opção técnica? Foi desgaste interno? Nada. A gente é tratado como figurante na própria história. Isso não é o São Paulo que a gente aprendeu a amar. Isso é uma zona. Uma bagunça. E tem mais. Reforça o Santos. Reforça um rival direto. Pode não estar no auge, mas é um rival. É um clube que sempre briga com a gente, que sempre dá trabalho. E a gente entrega um jogador com experiência, com rodagem, de graça. É isso mesmo. Qual o planejamento por trás disso? Porque se há um planejamento, tá escondido. Tá secreto. E se não há, é mais grave ainda. Esse tipo de decisão mostra como o clube tá enfraquecido internamente. Falta comando, falta visão, falta projeto. Ninguém sabe direito o que quer. Um dia o jogador é titular, no outro tá fora. Um dia é peça importante, no outro tá indo embora. Isso destrói qualquer estabilidade. E o torcedor fica perdido, sem saber o que esperar. O Igor Vinícius pode não ser lembrado como ídolo, mas foi importante em momentos-chave. Salvou jogos. Participou de campanhas difíceis. Ajudou a manter o time competitivo quando tudo parecia ruir. E não merecia esse fim. Não merecia ser tratado como peso morto. E o torcedor também não merecia essa falta de transparência. É uma falta de respeito com a nossa história. Porque cada jogador que veste essa camisa carrega um peso, uma responsabilidade. Não dá para sair assim, sem mais nem menos. Sem ao menos uma coletiva, uma nota digna, uma homenagem simples. Cadê a consideração? Cadê o carinho? Nem isso sobra mais. Nem gratidão existe. O São Paulo precisa urgentemente rever sua forma de lidar com o elenco. Com seus ativos. Com sua imagem. A torcida tá cansada de ser deixada de lado. A gente merece mais. Merece respeito. Merece clareza. Não dá mais para aceitar essas saídas inexplicáveis como se fossem normais. Não são. Nunca serão. Essa diretoria precisa entender que o futebol não é só gestão financeira. É sentimento. É paixão. É memória. Cada jogador que sai sem explicação é um tapa na cara do torcedor. É uma demonstração de que a gente não importa. Que a opinião da arquibancada é descartável. E isso é inaceitável. A gente quer saber o que levou à saída do Igor. Quer saber quem decidiu. Foi o treinador? Foi a diretoria? Foi o próprio jogador? E por quê? Não é pedir demais. É o mínimo. É o básico. Transparência. Respeito. Mas parece que isso virou artigo de luxo no São Paulo. Enquanto isso, seguimos com um elenco cheio de carências. Sem lateral direito confiável. Sem reposição à altura. E dispensando jogadores como se estivesse sobrando opção. É inacreditável. É desesperador. Porque a sensação é de que ninguém lá dentro tá vendo o que a gente vê. Ninguém sente como a gente sente. A saída do Igor Vinícius pode parecer pequena no mar de problemas.
Mas ela simboliza muito. Mostra como as coisas são feitas. Mostra o desprezo pela opinião do torcedor. Mostra a falta de cuidado com o processo, com a história, com a camisa. É por isso que a gente reclama, que a gente grita, que a gente cobra. Porque não é só sobre um jogador. É sobre como o clube trata as pessoas. E hoje, infelizmente, o São Paulo trata mal. Trata mal seus jogadores. Trata mal seus ídolos. E trata mal sua torcida. Já passou da hora de mudar isso. De rever atitudes. De entender que cada saída precisa ser pensada. Precisa ser explicada. Precisa ser comunicada. O torcedor merece isso. O clube merece isso. A história do São Paulo exige isso. E agora o Igor tá no Santos. Vai jogar contra a gente. E, olha, não duvido nada dele jogar bem. De mostrar serviço. Porque, às vezes, é fora do clube que o cara consegue provar valor. E aí vão vir os mesmos de sempre dizendo: ah, no São Paulo não jogava nada. Mas será que teve ambiente? Teve apoio? Teve sequência? Esse ciclo precisa acabar. Essa cultura de descartar e depois se arrepender. De queimar jogador e depois fingir que não sabia. De errar e não assumir. O São Paulo precisa voltar a ser exemplo. Precisa voltar a ser grande em tudo. Dentro e fora de campo. A torcida tá cansada. Tá esgotada. A cada dia é uma nova decepção. E a saída do Igor é só mais uma. Mas poderia ser diferente. Poderia ser digna. Poderia ser respeitosa. E não foi. Porque parece que nada mais é feito com respeito nesse clube. O São Paulo precisa reencontrar sua alma. Precisa lembrar do que já foi. Precisa ouvir sua torcida. Sentir sua arquibancada. E agir com a grandeza que essa camisa exige. Porque, do jeito que tá, é só tristeza atrás de tristeza. E o torcedor não merece isso. A gente vai continuar aqui. Torcendo. Sofrendo. Amando. Porque amor de verdade é assim. Mas não vamos mais aceitar tudo calado. Cada decisão sem sentido vai ser cobrada. Cada saída inexplicável vai ser questionada. Porque o São Paulo é nosso. É do torcedor. E a gente quer ele de volta. Boa sorte, Igor. Que você brilhe onde for. E que, um dia, o São Paulo volte a ser grande o bastante para não perder mais gente como você dessa forma tão triste. A gente ainda acredita. Porque amar o São Paulo é isso. Acreditar, mesmo quando tudo parece perdido. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Quando uma notícia inesperada cai como uma bomba nos bastidores do futebol brasileiro, é sinal de que o mercado não está dormindo. E, dessa vez, o São Paulo FC mostrou mais uma vez que sabe ser oportunista e estratégico quando necessário. Em uma movimentação que poucos previam, mas que pode render frutos importantes, o tricolor acertou a contratação de um velho conhecido do futebol europeu e brasileiro, o lateral esquerdo Marçal, atualmente no Botafogo, que tem contrato até o fim do ano com o clube carioca. A informação foi confirmada por fontes ligadas à diretoria são paulina, e o clima no Morumbi é de pura expectativa com o que essa chegada pode representar. Marçal, de 35 anos, é um jogador que carrega em sua bagagem a experiência dos gramados europeus, tendo atuado no futebol francês e inglês com destaque. Dono de uma leitura tática diferenciada, bom passe e uma batida na bola acima da média, ele chega ao São Paulo em um momento em que a equipe precisa justamente de equilíbrio defensivo e mais inteligência na construção pelas laterais. E o melhor, com um custo-benefício excelente, já que seu vínculo com o Botafogo se encerra em dezembro e o tricolor pode garantir sua chegada por um valor bastante acessível. A contratação é vista como uma jogada de mestre da diretoria do São Paulo, que aproveitou o clima de instabilidade nos bastidores do Botafogo para sondar e negociar com o atleta. Embora o contrato com o Glorioso esteja em vigor, Marçal já deixou claro que não pretende renovar e está disposto a respirar novos ares. O São Paulo, atento e estratégico, ofereceu o projeto esportivo e a camisa pesada que todo jogador respeita, e o lateral não pensou duas vezes. O torcedor são paulino tem todos os motivos para comemorar. Marçal é o tipo de reforço que pode não ter o apelo midiático de um grande astro, mas entrega segurança, consistência e, principalmente, qualidade. Ele chega para disputar posição com o Wellington, um dos jogadores mais promissores da base tricolor, mas que ainda oscila bastante. A presença de Marçal não apenas eleva o nível técnico da posição, como também cria um ambiente de aprendizado e competição saudável dentro do elenco.
Não dá para ignorar que o São Paulo vive um momento interessante de reconstrução. Com Zubeldia no comando e a diretoria investindo em peças pontuais, a ideia é montar um elenco com profundidade, inteligência e experiência. Marçal se encaixa nesse perfil. Ele pode ser um nome subestimado por quem não acompanha o futebol com atenção, mas para os que analisam o jogo taticamente, é uma aquisição certeira. No Botafogo, Marçal vinha sendo peça importante, mesmo em meio a um ambiente turbulento. Participou de campanhas sólidas, e mesmo com algumas críticas pontuais sobre sua idade e intensidade, sua qualidade técnica sempre falou mais alto. No São Paulo, ele encontrará uma estrutura mais estável e uma torcida que, apesar das exigências, sabe abraçar quem veste a camisa com raça e inteligência. O mais curioso é que essa movimentação pouco ruidosa pode ser um dos grandes acertos do São Paulo nesta temporada. Isso porque, enquanto outros clubes apostam em medalhões caros ou jovens promessas ainda verdes, o tricolor opta por um jogador pronto, maduro e com fome de mostrar serviço. É o tipo de reforço silencioso que pode ser decisivo em jogos grandes, especialmente na reta final da temporada. O contrato de Marçal com o São Paulo, segundo informações preliminares, será até o fim de 2025, com possibilidade de extensão por mais um ano dependendo do desempenho. A ideia é usá-lo já a partir do segundo semestre, reforçando a equipe nas competições nacionais e, quem sabe, em uma eventual disputa continental. Internamente, a diretoria são paulina vê essa contratação como uma verdadeira oportunidade de mercado. Marçal queria sair do Botafogo, estava com a cabeça aberta para novos desafios e aceitou reduzir sua pedida salarial para defender o clube do Morumbi. Essa disposição agradou em cheio a comissão técnica, que vê nele uma peça versátil e útil para diferentes esquemas. Zubeldia já teria inclusive feito contato direto com o jogador para dar as boas-vindas e explicar como pretende utilizá-lo. Marçal, que gosta de se sentir parte dos projetos onde atua, teria ficado encantado com o planejamento são paulino, destacando que quer encerrar sua carreira com conquistas e participação ativa em um clube de peso. Para o torcedor que acompanha o São Paulo de perto, esse tipo de contratação mostra um amadurecimento da diretoria. Não se trata de um nome de impacto midiático, mas sim de alguém que pode entregar o que o time precisa: segurança defensiva, cruzamentos precisos, experiência em campo e liderança fora dele. Há quem diga que Marçal pode ser também uma voz experiente no vestiário, algo que o São Paulo vinha sentindo falta com a saída de alguns líderes do elenco. Embora não tenha o mesmo perfil de um Miranda ou de um Rafinha, ele tem uma postura profissional elogiada por todos os clubes pelos quais passou. O tricolor se fortalece com inteligência. E enquanto muitos olham apenas para nomes badalados, o São Paulo vai construindo um elenco com equilíbrio e maturidade. A chegada de Marçal é, nesse sentido, simbólica. É uma aposta segura, um movimento cirúrgico de quem está pensando à frente. O lateral deve desembarcar na capital paulista nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato. A expectativa é que ele já esteja integrado ao elenco até o início de julho, participando das sessões de treinos no CT da Barra Funda. Para Marçal, é uma chance de ouro. Vestir a camisa do São Paulo é um privilégio que poucos têm, e ele sabe disso. Mais do que um novo clube, é uma nova missão. É mostrar que ainda tem gasolina no tanque e bola nos pés para brigar em alto nível. No elenco, sua chegada deve acirrar a disputa pela titularidade, e isso só favorece o time. Wellington terá um concorrente de peso, e o técnico Zubeldia mais opções para alternar esquemas e estratégias conforme o adversário. A torcida, por sua vez, já começa a dar boas-vindas nas redes sociais. Muitos lembram que Marçal sempre demonstrou comprometimento por onde passou, e agora esperam ver essa entrega também no Morumbi. A camisa do São Paulo exige dedicação, e Marçal parece disposto a honrá-la. Nos bastidores, o clima é de otimismo. A diretoria está satisfeita com a negociação e acredita que Marçal poderá render bem mais do que o investimento feito. É aquele reforço com cara de campeonato, que aparece nos momentos decisivos e segura as pontas quando a coisa aperta. A versatilidade também é um ponto a favor. Marçal pode atuar mais avançado em um sistema com 3 zagueiros, ou fechar como lateral defensivo em uma linha de 4. Essa flexibilidade tática agrada muito ao treinador, que busca dinamismo e multifuncionalidade em seus atletas. Além disso, Marçal traz consigo um histórico de liderança silenciosa. Ele não é do tipo que grita ou polemiza, mas se impõe com postura, treina forte e serve de exemplo para os mais jovens. Em um elenco com muitas promessas, isso tem um valor inestimável. É o tipo de reforço que não chama atenção no outdoor, mas faz a diferença no vestiário, no treino e, claro, nos 90 minutos. O São Paulo precisa desse tipo de perfil para alavancar sua campanha e manter o alto nível de competitividade.
Ainda há detalhes contratuais que estão sendo alinhados com o Botafogo para que a liberação aconteça antes do fim do vínculo atual, mas as duas diretorias têm mantido diálogo respeitoso e profissional. O desejo do atleta também pesa nessa equação. Marçal, inclusive, já começou a seguir o perfil oficial do São Paulo nas redes sociais, o que aumentou ainda mais o burburinho entre os torcedores. Para muitos, isso é sinal claro de que o negócio está sacramentado. O jogador deve ser apresentado oficialmente em breve, com coletiva no CT, e o clube já prepara conteúdos de boas-vindas. A camisa 6 está entre as possibilidades, mas ainda não foi definida qual numeração ele usará. É mais um capítulo de uma temporada que pode ser histórica para o São Paulo, e cada peça que chega carrega consigo a expectativa de elevar o time a um novo patamar. Com Marçal, o tricolor ganha força, profundidade e experiência. Tudo isso por um preço que cabe no bolso. E no fim das contas, o que importa mesmo é o que ele fará em campo. Se repetir o que já demonstrou em sua carreira, Marçal pode ser aquele reforço que chega sem alarde e termina a temporada como peça-chave no esquema tricolor. O torcedor são paulino pode esperar garra, entrega e uma lateral que, se não será a mais veloz, será seguramente uma das mais inteligentes do futebol brasileiro. Agora é aguardar os próximos passos, porque com São Paulo não tem tédio, tem bastidores, tem bola rolando e, com sorte, títulos à vista. Seja bem-vindo, Marçal. O Morumbi te espera. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.